Revelação divina, domine sua mente e boca em 7 dias com power profético e oração atendida. Na pequena cidade de Benedito de Urgência, as noites de quinta-feira sempre foram iluminadas por um fervor especial. As luzes da igreja de São Miguel Arcanjo refletiam a fé vibrante de seus fiéis. Era nesse espaço sagrado que Ana, com seus 35 anos e um coração repleto de devoção, buscava consolo e direção em seus dias agitados como mãe de 3 filhos. Mas, nos últimos tempos, a serenidade da sua alma foi atingida por ondas de desespero quando seu marido, Pedro, mergulhou em dúvidas sobre a fé que antes os unia. A presença de Deus parecia se desvanecer dentro de casa, e com ela, a alegria familiar. Ana não se deixaria abater. Com o cravo da esperança ecoando forte em seu peito, ela se dirigiu à igreja naquela noite. O clima estava carregado de expectativa. A pastora, uma mulher respeitada por sua sabedoria divina, fez uma declaração que explodiu como fogos de artifício nas mentes inquietas da congregação. Em 7 dias, suas vidas passarão por uma transformação. Preparem-se para o milagre. A palavra cravou-se em seu coração como uma promessa enraizada. Ana saiu de lá com lágrimas de gratidão nos olhos, como se uma nova luz tivesse acendido em sua vida. Nos dias seguintes, suas orações tornaram-se como uma corrente infindável, dançando ao redor da mesa onde sua família se reunia. Com fervor, ela pedia a intercessão de São Miguel, como um soldado que busca proteção em meio à batalha. Porém, as dúvidas de Pedro cresciam. Ele questionava o poder da oração e a tensão na casa tornava-se palpável. Ana sabia que precisava resgatar não só sua fé, mas de todos, especialmente a de seu marido. À noite, enquanto a cidade dormia, ela se trancava no quarto, as lágrimas escorriam por sua face e sua alma clamava: Senhor, transforma a vida do meu esposo. Assim que o 7º dia se aproximava, Ana ouviu sobre uma cura milagrosa em sua comunidade. Um irmão que, após meses de enfermidade, havia se levantado curado pela oração coletiva. A história impulsionou seu espírito como um sopro divino. Ao mesmo tempo, a incredulidade de Pedro continuava a atormentá-la. Nas noites silenciosas, ela reuniu seus filhos, pedindo a Deus que iluminasse o coração de seu pai, que dissipasse toda sombra de dúvida. Naquele fatídico dia, enquanto a congregação se preparava para uma grande celebração, Ana sentia seu coração pulsar mais rápido. A igreja pulsava com fé e esperança. O coro entoava louvores e a atmosfera se tornava eletricamente carregada. Foi então que um vento forte irrompeu pela porta, quase como se os anjos descessem para unir os corações. Um estrondo ressoou e, no meio da oração, a voz da pastora soou mais forte do que nunca, clamando pela restauração dos céticos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A presença divina tornava-se insuportável de tão intensa. Ana olhava para Pedro, cuja expressão era um misto de ceticismo e curiosidade. O momento que poderiam viver valeria não apenas pela transformação, mas pelo ato de liberar a vida espiritual da família do peso do desânimo. O que acontecerá neste dia crucial? Estava o milagre a um passo de se realizar? Ana respirou fundo, determinada a entrar de cabeça neste mistério divino que mudaria o curso de suas vidas. O calor da emoção pairava no ar, como se a própria atmosfera estivesse vibrando com a expectativa dos fiéis. Ana estendia as mãos em oração, cada fibra do seu ser clamando por uma intervenção divina. O olhar fixo na pastora, que em sua fervorosa pregação exortava todos a crerem no poder transformador da fé. Hoje é o dia, pensava Ana, enquanto um raio de esperança iluminava seu coração.
Pedro, por outro lado, sentia-se cercado por um turbilhão de sentimentos. A presença frenética dos fiéis, os olhos fechados em devoção, os gritos de louvor e as lágrimas de alegria ao seu redor tornavam tudo ainda mais confuso. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo, mas algo o puxava para aquele momento. Seria medo ou curiosidade? O que se escondia por trás da incredulidade que o consumia? E quando tudo parecia tomar um rumo aparentemente sem controle, uma voz suave e calma o chamou da multidão. Era um irmão da igreja, alguém que sempre tinha sido seu amigo e conselheiro. Pedro, irmão, vem orar comigo. O poder de Deus é verdadeiro e pode mudar tudo em um instante. As palavras ecoaram em sua mente, e por um breve instante ele viu um vislumbre do que a fé poderia oferecer. Ana, percebendo a hesitação de Pedro, tomou coragem e decidiu se aproximar. Ela não queria forçá-lo, mas sentia que precisava compartilhar o seu coração. Pedro, meu amor, se você puder apenas abrir seu coração e permitir que Deus entre, poderá descobrir um novo caminho. Pedro a olhou e por um momento viu a intensidade em seus olhos, a mesma intensidade que o atraíra um dia. Ana, eu não sei se consigo acreditar, murmurou com voz trêmula. Ana respirou fundo e disse, basta um passo, amor. Deus está aqui hoje e Ele quer nos tocar. Se conseguirmos, juntos, se não todos de uma vez, vai acontecer algo transformador. Ouvindo suas palavras, a congregação uniu-se em um cântico poderoso, criando um clima que parecia derreter toda a dúvida que ainda restava no coração de Pedro. Pedro olhava para Ana e pela primeira vez sentiu esperança. A cada repique dos instrumentos do louvor, uma força inexplorada começava a se manifestar dentro dele. Com um gesto tímido, ele se moveu até a pastora, cujos olhos brilhavam como estrelas em uma noite clara. A pastora sorriu e disse, creia, meu irmão, o Senhor te espera de braços abertos. Ana, ao lado dele, sentiu um frio na barriga e um calor no peito. As mãos de Pedro tremiam levemente quando ele fechou os olhos e, com voz quase inaudível, começou a orar. Senhor, se és real, mostra-me o teu caminho. Nesse momento, uma onda de energia percorreu a igreja. Precisamente quando Pedro terminou de falar, um clamor coletivo irrompeu. Aleluia! Era como se os céus se abrissem e uma chuva de bênçãos descessem. A pastora, emocionada, levantou as mãos em adoração. Deus está em movimento. Ele está aqui, presente entre nós, fazendo o impossível. Pedro abriu os olhos e uma luz radiante parecia dançar sobre ele. A transformação tinha começado, mas ainda não era o fim. O que viria a seguir? As palavras da pastora reverberavam em sua mente. Tome posse da sua libertação. Ana olhava para Pedro, seu coração vibrando de emoção e esperança renovada. Se apenas um passo tinha provocado isso, o que mais seria capaz de acontecer nos momentos seguintes? O amor de Deus poderia ser a resposta e a libertação que tanto buscavam. Mas o que mais poderia Deus revelar naquele lugar sagrado? A congregação continuava a orar, enquanto um milagre se desenrolava diante deles. Estava a verdadeira transformação prestes a acontecer? As dúvidas do ecoavam na mente de Pedro, e ele percebeu que o maior desafio estava apenas começando. Pedro sentia seu coração pulsar de maneira acelerada, como se a batida ressoasse a cada grito de louvor que ecoava pela igreja. A atmosfera estava carregada de algo sobrenatural, e a fé da congregação era como um combustível ardente, inflamando suas esperanças adormecidas. Ele quase podia tocar o Espírito de Deus com a ponta dos dedos, e esse toque estava começando a transformar seu medo em coragem. Enquanto ele se encontrava ali, com a pastora à sua frente, uma careta de dúvida ainda se formava em seu rosto. Mas as palavras dela penetravam suas defesas, como um raio de luz em meio à escuridão. Levante sua voz, Pedro, não tenha medo, o que lançamos ao céu será ouvido. O chamado ressoava poderoso, e Pedro sentiu uma onda de coragem começando a tomar conta dele. Ana, ao seu lado, orava fervorosamente, as lágrimas escorrendo por suas bochechas. Eu creio, Senhor, ela gritava. A pureza daquela crença e a sua devoção o tocavam profundamente. A visão de sua amada, tão apaixonada por Deus, era o que ele precisava para se soltar das amarras da dúvida. Sem perceber, ele havia começado a mover seus lábios, e a oração fluiu como um rio que rompeu as barreiras.
Deus, se estás comigo, me fortalece, cobre-me com teu amor. O que antes era um sussurro, tornou-se um clamor. O som de sua voz poderia ter sido apenas uma gota em meio a um oceano, mas naquele instante parecia ser o único eco em toda a vastidão da presença de Deus. Uma resposta divina parecia ter sido ensaiada. O louvor da congregação aumentou e as palmas reverberavam nas paredes. As luzes pareciam brilhar mais intensamente, e uma paz inexplicável começou a envolver Pedro. Ele se sentia leve, como se os fardos do passado estivessem sendo levados. Algo estava mudando, e não era apenas interior. Ele podia sentir a atmosfera da igreja mudando, carregada de um novo propósito. «Creia, meu irmão!» gritou a pastora novamente, sua voz cheia de autoridade e emoção. «A sua boca é uma ferramenta para os propósitos do Senhor. Clame e receberás!» E como um eco, a congregação respondeu, «Aleluia!» Em um impulso, Pedro levantou as mãos, ainda hesitante, mas com uma centelha de fé. «Senhor, eu aceito o teu chamado, quero ser renovado, transformado, fazer a tua vontade.» Ao pronunciar essas palavras, algo dentro dele se quebrou e, ao mesmo tempo, se restaurou. Era como se uma corrente tinha sido estourada e todas as barreiras que o separavam de Deus estavam finalmente sendo absorvidas pela fé coletiva. Ana estava radiante, tão próxima que ele pode sentir sua respiração em seu rosto. Seu olhar a incentivava, seu amor a inspirava. Quando ela sobressaiu a mão, os olhos dela brilhavam com um entusiasmo contagiante. «Vamos, amor, isso é apenas o começo, o melhor ainda está por vir.» A congregação continuava em intensa adoração. Seus olhos estavam fixos no altar, onde a presença de Deus parecia palpável. Pedro estava à beira de uma experiência que mudaria sua vida. Ele sabia que algo especial estava prestes a acontecer. Mas, ao mesmo tempo, uma pontada de temor o atingiu enquanto pensava: e se eu não estiver pronto? E se eu falhar novamente? A resposta ecoou em seu interior, firme e sábia: você não está sozinho e nunca esteve. Ele se lembrou das palavras da pastora e da fé que começava a germinar em seu coração. O culto atingiu um ápice e a pastora convidou todos a se unirem em oração. Chegou a hora de reivindicar nossa bênção. Toma posse do que Deus preparou para você. E enquanto todos oravam, parecia que a própria terra tremia sobre o toque do divino. Pedro, tão absorvido pelo momento, fechou os olhos novamente e ponderou: o que vem a seguir? Estou pronto para o que Deus tiver preparado para mim? Estou pronto para ser transformado? Ele sabia que a semana que seguia seria crucial, uma verdadeira jornada de fé e renovação. Mas poderia ele realmente se manter firme? Ou a dúvida ainda pairaria como uma sombra? Os cânticos continuavam e uma nova energia enchia o ar. Mas dentro de Pedro, uma pergunta fervilhava: qual seria o próximo passo? O que essa semana traria para sua vida e espiritualidade? A luz da manhã adentrava pela janela do pequeno apartamento de Pedro, dançando nas paredes como um alerta suave para um novo dia que se desenrolava. Ele acordou sentindo o peso da experiência da noite passada, mas agora havia algo diferente. A certeza de que estava prestes a entrar em uma nova fase de sua vida preenchia seu coração, com uma esperança que queimava intensamente. Ele olhou para Ana, ainda adormecida ao seu lado, e um sorriso brotou em seu rosto. A devoção dela o fazia acreditar que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. Um sentimento de gratidão tomou conta dele. «Senhor, obrigado por me cercar de amor e fé», sussurrou em pensamento enquanto se levantava da cama. O dia começou com pequenos momentos de oração. Enquanto tomava seu café da manhã, as palavras da pastora ecoavam em sua mente. «Declare, Pedro, a boca é uma ferramenta poderosa.» Ele sentiu que a primeira tarefa do dia era reconhecer essa força. Assim, de olhos fechados, ele começou a declarar bênçãos sobre sua vida, sua família e sua jornada espiritual. «Eu sou mais que vencedor», exclamou para si mesmo. Sua voz estava firme. Ao pronunciar essas palavras, sentiu a energia daquelas verdades fluir por seu ser.
Aquela semana seria um desafio, mas estava decidido a dominá-la com os ensinamentos que começavam a frutificar em seu espírito. No trabalho, Pedro notou que a atmosfera estava diferente. As conversas haviam mudado. Os colegas de trabalho estavam frios, mas ele se lembrou da sua responsabilidade persistente de ser uma luz naquele lugar. Ao enfrentar seu chefe durante uma reunião, decidiu usar sua voz. Acredito que juntos podemos alcançar resultados ainda melhores se confiarmos e apoiarmos uns aos outros, disse ele, sua voz vibrante. Os olhares se voltaram para ele, alguns se ergueram em admiração, outros em dúvida. Mas uma parte deles sabia que aquela era apenas a primeira de muitas oportunidades de falar e agir em fé. A mudança começava em seu interior, e ao compartilhar essa luz, ela a espalhava ao redor. Ao voltar para casa, Pedro encontrou Ana esperando por ele com um olhar ansioso. "E aí, como foi o dia?" perguntou, seus olhos brilhando com expectativa. "Foi diferente, Ana. Senti que precisava falar mais, expressar o que Deus estava colocando no meu coração. E eu fiz isso", respondeu ele, sua voz ressoando com entusiasmo. Ela sorriu. "Isso é maravilhoso, amor. Lembre-se, cada palavra que proferimos pode abrir portas sobrenaturais, e essa é a primeira de muitas vitórias." A noite caiu, e juntos decidiram dedicar um tempo em oração. Naquele momento, as mãos entrelaçadas, eles clamaram pela orientação e proteção de Deus. "Que esta semana seja repleta de revelações e que possamos ouvir tua voz claramente", rezou Ana com fervor. Pedro concordou, o coração aquecido pela presença da sua amada e pela certeza do que estava por vir. Naquele instante, ele se lembrou de todos os desafios que tinha enfrentado e como Deus sempre fora seu amparo. Era a hora de crer que ele tinha um propósito ainda maior desenhando sua vida. Durante os dias seguintes, Pedro se lançou em um ritmo devocional, exercitando sua fé todos os dias. Ao acordar, ao trabalhar, em reuniões e conversas com pessoas ao seu redor, ele procurava ser um canal de graça e esperança. Cada oração era uma nova afirmação: "Estou sendo transformado." Porém, ao esperar reverberações de sua fé, a dúvida insistia em espreitar. Uma manhã, após a oração, ele pensa: "E se Deus não estiver ouvindo minhas declarações? E se minha fé não for suficiente?" Mas logo lembrou das palavras da pastora novamente, e um novo impulso cresceu dentro dele. Confiando na força que estava sendo moldada, Pedro decidiu que não se permitiria voltar ao medo. Ele tinha que saber se todas as suas declarações teriam mesmo impacto. Ao final de cada dia, ele refletia sobre os momentos de conquista, e em um momento de oração mais intenso, pediu a Deus uma confirmação de sua presença. A resposta veio em forma de uma mensagem de texto de um amigo que o convidou para um encontro de oração. Diante da tela, ele havia recebido a confirmação que tanto buscava. Decidiu que iria. "Que Deus nos surpreenda!" exclamou ele para Ana. A expectativa crescia enquanto a semana avançava, e em seu coração ressoava uma pergunta: o que Deus ainda faria para confirmar sua presença em minha vida nas próximas horas? Pedro não conseguia conter a animação enquanto se preparava para o encontro de oração. Cada peça de roupa escolhida parecia carregar um simbolismo especial, como se estivesse se vestindo não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Ana, ao seu lado, ajudava a ajustar sua gravata, seus olhos refletindo a confiança que ela tinha nele. "Lembre-se, amor, você é um canal de bênçãos. O que você declarar acontecerá", disse ela com um sorriso encorajador. Essas palavras ecoavam na mente de Pedro enquanto tomava o caminho para o encontro. Ao chegar, ele sentiu a atmosfera carregada de expectativa. O lugar estava repleto de irmãos unidos pela mesma busca e determinação de se conectar com o divino. O som de vozes em oração preenchia o ambiente, criando um quadro de unidade e fé. As luzes foram diminuídas e logo um momento de louvor começou. As músicas envolviam os presentes, levando cada um a um estado de adoração profunda. Pedro fechou os olhos e se juntou ao refrão, permitindo que a música preenchesse sua alma. Uma sensação indescritível de paz desceu sobre ele, como se cada nota estivesse limpando suas dúvidas e incertezas. Depois do louvor,
Todos se reuniram em um círculo para orações intercessórias. Um irmão se levantou e começou a compartilhar sobre a importância de orar em unidade, de declarar verdades que podem mover montanhas. Suas palavras eram como uma flecha atingindo o alvo no coração de Pedro. Ele percebeu que não tinha sido apenas um convite para orar, mas uma convocação para levantar suas vozes em uníssono. Quando chegou sua vez de orar, Pedro sentiu um frio na barriga, mas lembrou-se das palavras de Ana e da pastora. Com uma confiança renovada, ergueu a voz em meio ao sussurro do grupo. Senhor, nós sabemos que tu ouves nossas declarações. Nós clamamos por transformações em nossas vidas, na nossa cidade e no nosso país. O tempo parecia parar enquanto sua fé se intensificava. Ao abrir os olhos, ele viu rostos sorridentes e alguns irmãos em lágrimas. A presença de Deus era palpável e isso encheu de um desejo ardente de compartilhar ainda mais. Ele pediu aos presentes que se unissem em oração por visões e revelações divinas para as suas vidas, para que cada um pudesse ver e compreender o propósito de Deus. Os sentimentos no ar eram como um combustível espiritual. Pedro percebeu que cada declaração, cada palavra poderia ter um efeito sobrenatural. Assim que encerrou a oração, um silêncio reverente tomou conta da sala. Todos estavam absortos em suas próprias reflexões, e Pedro sentiu que aquela conexão era diferente. Era mais do que apenas orar, era um efeito dominó de um despertar coletivo. Enquanto retornava para casa com Ana, ambos estavam radiantes. Você viu como Deus se manifestou lá? Aquela foi a presença que procurávamos, Pedro exclamou. Ana segurou a mão dele. Eu senti como se estivéssemos em sintonia total com o céu. Sabe, amor, eu realmente acredito que estamos apenas começando essa jornada poderosa. As palavras dela ficaram ecoando em sua mente, e ao chegar em casa, Pedro não conseguiu dormir. A expectativa de algo maior tomou conta dele. Aquela noite, ele se sentou à beira da cama e começou a escrever um diário, documentando todas as promessas que acreditavam estarem sendo derramadas sobre sua vida. Senhor, o que mais tua vontade pode revelar? Escreveu ele. A madrugada avançava e uma certeza brotou em seu coração. Algo grande estava a caminho. Com cada virada da página, ele se sentia mais preparado para o que estava por vir. Mas uma nova dúvida também surgia. E se eu não estiver pronto para o que Deus tem reservado? Essa pergunta ecoava em seu ser, e ele decidiu que era hora de buscar resposta. Ao levantar da cama, fez mais uma oração. Pai, me mostra como me preparar para essa nova fase. Como posso ser um instrumento útil para o teu reino? Ao término da oração, uma sensação de paz e determinação tomou conta dele. Era hora de não só esperar, mas agir. A certeza de que Deus estava pronto para fazer algo grandioso em sua vida pulsava em seu coração. E no fundo, ele sabia que essa era a chave para o próximo nível. Com a mente fervilhando de possibilidades, a pergunta que ecoava agora em sua alma era: quais são as revelações divinas que eu ainda não descobri? A noite avançava serenamente, mas Pedro estava longe de ser alcançado pelo sono. As palavras que havia escrito dançavam em sua mente, como folhas carregadas pelo vento. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para as estrelas que brilhavam intensamente no céu. Pareciam sussurrar promessas de uma manhã melhor, e uma luz especial iluminava seu rosto. Senhor, o que há de especial neste momento? O que? Eu ainda não compreendi. Ele falou em voz alta, buscando uma resposta que preenchesse o vazio deixado pela dúvida. Enquanto contemplava o firmamento, uma brisa suave entrou pela janela. Era como se Deus estivesse ali, confortando-o, sussurrando que, apesar das incertezas, ele tinha um plano. Ao respirar fundo, Pedro fechou os olhos e deixou o calor da presença divina invadir seu interior. Naquela mesma cidade, Ana não conseguia dormir. Merecia um descanso após o dia abençoado, mas a expectativa da jornada que se aproximava a mantinha acordada. Com a mente inquieta, começou a orar. Deus, acalma nossos corações. Prepara-nos para as revelações que virão. Sabemos que já estamos no teu radar, mas queremos ver mais. Pedro estava pronto para agir. Ele sabia que não poderia ficar parado, aguardando que as coisas acontecessem. Naquela madrugada, uma ideia ousada tomou forma em sua mente.
Um ciclo de oração poderia ser o início de algo novo, um convite para outros se unirem em fé e expectativa. De repente, ele teve um impulso e começou a digitar em seu celular. Com dedos rápidos, ele escreveu: Irmãos, estamos diante de algo grandioso. Que tal iniciarmos um ciclo de oração? 7 dias de busca, de adoração, de clamor. O que vocês acham? Vamos juntos? Assim que enviou a mensagem, uma onda de emoção tomou conta dele. Qualquer que fosse a resposta, ele sabia que Deus estava atuando. 1 minuto depois, o celular vibrou com uma notificação. Era uma resposta de um amigo da igreja. Sim, estou dentro. Deus está se movendo entre nós. Com o coração acelerado, Pedro olhou para o céu novamente. Uma certeza brotou em seu ser. Havia algo poderoso em jogo. E quando Ana entrou no quarto, ele não conseguiu conter a animação. Ana, você não vai acreditar. Vou organizar um ciclo de oração por 7 dias. É como se uma missão estivesse surgindo. Os olhos de Ana brilharam e ela sorriu, entendendo a profundidade daquele chamado. Isso é incrível. O que você imagina que vai acontecer? Pedro deu uma pausa, chamando para si mesma a força da visão divina. Creio que não será apenas um momento de oração, mas uma preparação espiritual. Impressionantes revelações e transformações nos esperam. Vamos preparar nossos corações e mentes para receber o que Deus quer nos mostrar. 7 dias de poder profético. Os dois se abraçaram e sentiram uma conexão ainda mais forte. Era como se suas almas estivessem entrelaçadas em um propósito maior. A energia da expectativa arremessava os dois para a próxima fase de suas vidas. No entanto, Pedro não conseguia ignorar uma nova dúvida que surgia, mais sutil, mais real. E se, em meio a tanta busca, nós não formos capazes de conduzir a oração da forma certa? E se as divisões, as disputas de fé surgirem? A fragilidade dessa dúvida pairou no ar entre eles. Era um dilema que podia atrapalhar o plano recém-nascido. Mas ao olharem um para o outro, perceberam que ali havia força. Eles não estavam sozinhos. Deus estava com eles. E essa certeza era mais do que bastante. Enquanto o sol começava a despontar, Pedro sabia que aquela jornada traria novos desafios, e aprender passo a passo como ouvir e declarar verdades divinas seriam fundamentais. Naquela manhã, ele se sentiu lançado em um mar de possibilidades abertas diante de uma fé ativa. Qual seria a primeira revelação que Deus preparava para eles no tocante à unidade e à oração? As respostas pareciam estar ao alcance das mãos, mas Pedro sabia que seria por meio da busca sincera que encontrariam o Senhor e suas promessas. E assim, com o coração pulsando de expectativa e um novo capítulo se iniciando diante deles, as perguntas brotavam a cada segundo. Quais transformações aguardavam por eles nas próximas semanas? Como eles poderiam ser instrumentos eficazes nas mãos do Criador? A luz da manhã filtrava-se pela janela, banhando o quarto com um calor reconfortante. Pedro sentiu que cada raio de sol era uma confirmação da presença de Deus. Com o entusiasmo aceso em seu coração, ele começou a programar o primeiro encontro do ciclo de oração. A ideia fervilhava em sua mente. Seriam 7 dias de total entrega, cada um dedicado a um aspecto diferente da vida cristã. Ele se sentou à mesa, cercado por papel, canetas e a Bíblia aberta. O desejo de criar um espaço onde todos poderiam se reunir para clamar e ouvir a voz de Deus o consumia. Mal podia esperar para compartilhar sua visão com a congregação e já começava a imaginar as repercussões de cada encontro. As expectativas já estavam altas, mas ele sabia que a verdadeira direção viria do Senhor. Ana, despertando com o cheiro do café fresco, entrou na cozinha e avistou Pedro em seu fervoroso trabalho. Ela deu um sorriso que derretia qualquer incerteza. Ainda está pensando no ciclo de oração? O que vai ser o primeiro tema? Perguntou, enquanto refletia a luz do sol que entrava pela janela. Creio que podemos começar falando sobre a unidade, respondeu Pedro, seu semblante irradiando convicção. É a base de tudo. Quando estamos unidos, todos nós, creio que Deus se move poderosamente. E precisamos aprender a alinhar nossas mentes e corações para receber sua direção. Ana acenou, entendendo a profundidade da proposta de Pedro.
O conceito ecoava em seu coração e uma onda de emoção a envolveu. Unidade é essencial, ainda mais em tempos difíceis. Precisamos estar juntos como um só corpo. E o que mais você está pensando para os próximos dias? Pedro pegou a Bíblia e abriu em Efésios, onde encontrou um versículo que sempre o tocava. Esforcem-se para manter a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Ele sorriu e leu em voz alta. Isso será fundamental. Teremos meditações, louvores e momentos de partilharmos uns com os outros. Quero que todos se sintam à vontade para trazer suas vozes e experiências para o nosso círculo. Conforme conversavam, a atmosfera parecia vibrar de expectação. A sensação de que algo grandioso estava prestes a acontecer pairava no ar. Com cada planejamento, Pedro sentia que novos desafios surgiam, mas a faísca divina acendia sua coragem. Ana, percebendo a tensão em seu amigo, perguntou: "E se enfrentarmos resistência, Pedro? E se alguém discordar ou não estiver disposto? Pode ser complicado." Pedro respirou fundo e olhou nos olhos dela. Sim, a resistência pode surgir, mas é a fé que vai nos manter firmes. Quando a oração se torna nossa prioridade, as divisões perdem força. A chave será manter a mente focada em Jesus. Se conseguirmos focar nele, não importará como as dificuldades venham, e juntos seremos mais fortes. Ana concordou, mas sentiu uma pontada de ansiedade. O desafio de liderar um grupo não era pequeno, e a ideia da vulnerabilidade em expor suas lutas a outros ainda a perturbava. Ela pediu a Deus por coragem, e enquanto orava, algo dentro dela começou a se acender. A unidade não era apenas uma visão, era uma necessidade espiritual. Os dois amigos se prepararam, determinaram o cronograma e começaram a convidar outros para se juntarem à jornada. Mensagens foram enviadas e logo o grupo começou a se formar. A expectativa chamou a atenção de muitos e, em pouco tempo, a lista de participantes crescia. No entanto, à medida que a data do início se aproximava, um pressentimento sombrio começou a assombrar Pedro. A ansiedade se infiltrava em seus pensamentos, sussurrando que nem todos estariam lá pelas razões certas. Como poderemos lidar com isso, Senhor? Ele se perguntava em oração. Uma paz serenadora começou a envolvê-lo à medida que se entregava a Deus em oração. Ele percebeu que, embora houvesse incertezas, a busca genuína de corações unidos em adoração brilharia como um farol a meio à tempestade de dúvidas. E assim, com os preparativos a todo vapor e um senso crescente de expectativa, a pergunta pairava no ar. Quem se juntaria a eles nesta jornada espiritual? O que Deus revelaria quando suas vozes fossem unidas em adoração? A ansiedade e a empolgação estavam prestes a se encontrar. Pedro acordou em um misto de expectativa e apreensão. O dia finalmente havia chegado. O primeiro encontro do ciclo de oração tornara-se o centro de seus pensamentos, e ele sabia que deveria estar preparado, não apenas em sua mente, mas principalmente em seu coração. Ele fez uma breve oração antes de se levantar da cama. Senhor, que a tua luz brilhe sobre nós, que cada coração que entrar aqui esteja disposto a se abrir para a tua essência. Prepara-nos para o que está por vir. Ao terminá-la, uma sensação profunda de paz o envolveu como um abraço. Ele sabia que a oração tinha poder. No caminho para a igreja, Pedro não podia deixar de sentir a importância daquele momento. As vozes da congregação ecoavam em sua mente, e cada passo parecia alinhar sua fé com a vontade de Deus. Ao chegar, encontrou o local decorado com simplicidade, mas cheio de significado. Uma mesa com velas acesas, flores frescas e cadeiras dispostas em círculo como um convite para a unidade e a adoração. Partilha. Quando os primeiros membros começaram a chegar, Pedro sentiu um frio na barriga. Ele sabia que não seria apenas um encontro, mas uma verdadeira oportunidade de transformação. A energia no ar era palpável. Cada pessoa que entrava trazia consigo a sua própria história, lutas e esperanças. Ana chegou logo depois, trazendo consigo uma garrafa de água e um grande sorriso, que aliviou um pouco a tensão de Pedro. "Você está pronto?" perguntou Ana, com a voz suave.
Vamos lá, a luz de Deus está conosco. Com um breve cochicho, Pedro deu as boas-vindas a todos e explicou brevemente o que eles iriam fazer. Ele leu Efésios 4:3 novamente, convidando todos a se esforçarem pela unidade. Aqueles momentos de meditação inicial estavam repletos de silêncios sagrados, e cada um parecia se conectar com o coração do outro. Ao longo da reunião, risos e lágrimas se misturavam. Pessoas compartilharam testemunhos que balançaram o ambiente, e aos poucos as divisões começaram a se dissipar. À medida que a oração avançava, o grupo se tornava cada vez mais unindo vozes e corações em um clamor sincero. Pedro e Ana se entreolharam, um brilho reluzente nos olhos. Era um sinal claro de que estavam no caminho certo. Havia, no entanto, uma presença estranha que Pedro não conseguia ignorar. Algumas pessoas pareciam distraídas, e em suas expressões ele reconheceu uma batalha interna. O que deveria ser um momento de paz estava sendo ofuscado por um espírito de divisão. A atmosfera estava carregada com um dilema espiritual que escolheu se infiltrar ali. Como lidar com isso? Pedro, percebendo a situação, decidiu tirar um momento para orar em silêncio, pedindo a Deus que direcionasse a reunião. Então, ele levantou-se e pediu a todos que fechassem os olhos. Se há algo em seu coração que os impede de se unirem, é hora de deixar isso na presença de Deus. Vamos fazer uma oração de entrega, juntos. As palavras brotaram de sua boca espontaneamente, como um fluir de água viva, e logo os participantes começaram a acompanhar, expressando suas lutas e entregas. As vozes, antes dispersas, começaram a se entrelaçar, criando uma nova melodia de adoração. Ana notou que algumas lágrimas escorriam pelo rosto de um dos homens presentes, e mesmo aqueles que pareciam distantes começaram a se soltar, como se uma barreira invisível estivesse sendo quebrada. A revelação da unidade estava ali, diante deles, como uma confirmação divina do que Deus estava fazendo em suas vidas. À medida que a manhã se aproximava do fim, Pedro sentiu que algo monumental estava prestes a ocorrer. Ele podia sentir a expectativa no ar, e o eco das vozes unidos estava quase palpável. E assim, enquanto encerravam o primeiro dia de oração, a pergunta que pairava era: como cada um deles se sentiria no dia seguinte? E no final dos 7 dias, o que Deus revelaria sobre suas verdadeiras intenções e corações? Um novo mistério começava a se desenhar no horizonte, e Pedro sabia que estavam apenas no começo de algo significativo. A jornada estava apenas começando. A segunda manhã chegou, trazendo consigo um céu claro e um sol radiante. Pedro acordou novamente com um coração pulsante, cheio de alegria e também uma pitada de ansiedade. O que Deus estaria preparando para eles hoje? Ele olhou para o relógio e uma frase de Eclesiastes ecoou em sua mente: há tempo para tudo, debaixo do céu. Ele entendeu que cada minuto deste ciclo de oração tinha um propósito. Depois de sua oração matinal, Pedro decidiu arrumar um pequeno caderno e uma caneta. Ele o colocaria na mesa da igreja, pedindo aos participantes que escrevessem suas intenções e que sonhos queriam ver realizados. Para ele, isso não seria apenas uma lista de pedidos, mas uma forma de manifestar a fé coletiva. Com isso, cada um teria um motivo tangível para orar e, mais importante, um testemunho a compartilhar no futuro. Quando chegou à igreja, encontrou Ana já arrumando as cadeiras para o encontro do dia. "Olha só a vibe!" ela exclamou, enquanto arrumava o espaço, os olhos brilhando com energia. "Cada dia parece melhor que o outro." Pedro sorriu, sentindo o entusiasmo dela contagiante. Conforme os membros chegaram, a atmosfera estava elétrica. Pedro apresentou a ideia do caderno e pediu que cada um escrevesse algo que quisesse entregar a Deus. Enquanto isso, ele sentiu que uma corrente de unidade se formava a cada minuto. Havia um riso, uma felicidade genuína pairando no ar. Quando todos estavam reunidos, começou a oração, mas algo diferente estava no ambiente. Havia uma expectativa palpável. Uma mulher, conhecida por sua timidez, levantou a mão. "Posso compartilhar?" perguntou, a voz tremendo. Pedro fez um gesto afirmativo, e logo todos estavam ouvindo atenciosamente. Ela começou a falar sobre um desafio pessoal que a havia aprisionado por meses. Ao compartilhar, Pedro notou as expressões de encorajamento no rosto dos outros.
Era como se uma lenha tivesse sido adicionada a uma fogueira já acesa. Uma nova liberdade estava começando a surgir ali. Logo, outros começaram a levantar suas vozes e compartilhar seus próprios fardos. E assim, um a um, foram entregando suas dores e expectativas. A cada palavra, a sala se enchia de algo mais do que os olhos podiam ver. Era como se Deus estivesse respirando ali, fazendo a conexão entre cada coração presente. Pedro, movido pela corrente fluida da confiança e entrega, lembrou que a boca é um instrumento poderoso. A palavra tem poder, ele enfatizou. Hoje, vamos usar esse poder para profetizar sobre a nossa vida e a vida do outro. Que haja cura, que haja libertação. E naquele momento, as orações começaram a se entrelaçar em uma sinfonia de fé. Quando a reunião se aproximou do fim, algo inesperado aconteceu. Uma leve brisa entrou pela janela, fazendo as velas na mesa dançarem. Todos sentiram uma presença diferente, como se o próprio céu estivesse sussurrando esperança. Pedro olhou ao redor e percebeu lágrimas de alegria, sorrisos sagrados e corações que se uniam em uma nova dimensão de fé. Ao encerrar o encontro, ele se voltou para o grupo e indagou: "O que mais Deus quer fazer conosco?" A pergunta pairou no ar, deixando um eco sagrado. Pedro sabia que cada um deles acabaram de dar um passo significativo em direção a uma nova revelação divina. Um fôlego profundo foi inalado por todos, e Pedro sentiu que a jornada tomaria um novo rumo. O ó era um sinal de que coisas ainda maiores estavam por vir, mas que cada um precisaria estar preparado para o que viria. Os dias ainda estavam por vir, e a resposta de Deus se acercava inesperadamente. O que o próximo encontro traria? A curiosidade fazia o coração de Pedro vibrar. A terceira manhã chegou, e o sol brilhava mais intensamente do que nunca. Pedro acordou com um coração ardendo de expectativa. O que Deus teria preparado para ele e para a congregação naquele dia? O ciclo de oração avançava, e ele sabia que já estavam vivenciando algo extraordinário. Após uma breve oração, ele se lembrou do caderno que havia colocado na mesa no dia anterior. Enquanto se preparava, decidiu revisar algumas das intenções escritas por seus irmãos e irmãs em Cristo. Cada palavra refletia ansiedades, esperanças e sonhos. Era um testemunho poderoso do que estavam clamando juntos. Deus, que possamos ver o teu agir em cada uma dessas vidas, sussurrou. Na igreja, a atmosfera estava diferente. Ana já havia chegado, com um sorriso que iluminava o ambiente. Oi, amor, olha só as expectativas para hoje. Eu sinto que algo grandioso vai acontecer, ela exclamou. Pedro assentiu, sentindo seu coração vibrar em sintonia com as palavras dela. Quando o grupo começou a chegar, uma energia contagiante encheu a sala. Eles se reuniram em círculo, e Pedro, com convicção, lembrou a todos sobre a importância da unidade no espírito. Hoje é o dia de proclamarmos juntos. Vamos levantar nossas vozes e clamar por aqueles que estiverem doentes, aflitos ou distantes de Deus. Com as mãos entrelaçadas, cada participante começou a orar. A sinfonia de vozes produzia um som celestial, misturando-se ao fervor da fé e a paixão. Um homem se levantou, seu voz trêmula reverberando no lugar. Eu quero clamar por minha prima, que está lutando contra uma doença. E imediatamente, outros começaram a interceder. Pedro observava com o coração transbordando de alegria. Os olhares que antes traziam olhares distantes, agora estavam firmes e esperançosos. Uma presença poderosa estava ali, inundando o ambiente com um amor incondicional. Enquanto a oração se intensificava, Pedro ouviu outro participante compartilhar. Estou pedindo, Senhor, que tu transforme meu lar, que o amor entre minha família renasça, que a paz venha sobre nós. E imediatamente, muitas vozes se uniram, clamando em uníssono por famílias restauradas, corações curados e vidas transformadas. Ana, cheia do Espírito Santo, começou a profetizar sobre a congregação. Creiam, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ele está ouvindo e responderá com poder. As palavras soaram como um trovão celestial, e Pedro sentiu seu espírito se elevar. A presença de Deus na sala era irresistível, como uma onda do mar. Naquele exato momento, uma nova brisa entrou pela janela.
Todos sentiram seu toque suave e lágrimas começaram a escorrer pelos rostos. Era um sinal divino de que a transformação estava prestes a ocorrer. Pedro e Ana se entreolharam e um sorriso cúmplice passou entre eles. Ali, naquele espaço sagrado, a fé estava se concretizando. Quando terminaram de orar, todos estavam radiantes, como se um peso tivesse sido retirado. Cada um compartilhou um testemunho de gratidão, reconhecendo o que Deus estava fazendo em suas vidas. Pedro sentiu que estavam em um caminho que levaria a algo ainda mais profundo. É isso que acontece quando nos reunimos em fé, disse Pedro com entusiasmo. Estamos construindo uma corrente espiritual e juntos somos mais fortes. A congregação gritou um vibrante amém. Ana acrescentou: o que Deus está fazendo aqui não é apenas para este momento, mas é semente que será plantada em nossos corações para o futuro. Todos concordaram e a emoção era palpável. Quando o dia estava se aproximando do fim, ficou claro que a jornada tinha apenas começado. Pedro e Ana se sentiram motivados a continuar a buscar mais revelações de Deus. A dúvida que antes os perseguia agora se dissipava, dando lugar a uma nova confiança. Naquela noite, enquanto refletiam sobre a jornada, Pedro disse a Ana: estamos apenas a meio caminho. Qual será a revelação divina para nós? Ana, com um brilho nos olhos, respondeu: acredito que Deus ainda quer nos surpreender. Vamos continuar buscando a Ele, um dia de cada vez. E juntos, com fé renovada, seguiram adiante, prontos para abraçar o que estava por vir. E assim, a história de Ana e Pedro, alimentada pela esperança, os guiava em direção a novas aventuras espirituais. Querido irmão e irmã, se você se sentiu inspirado por esta história, não perca a oportunidade de ser parte da caminhada conosco. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias que fortalecerão sua fé. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a alcançar mais pessoas que precisam da palavra de Deus. Comente suas reações e testemunhos sobre o final. Sua voz é importante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação de fé. Somente verdadeiros servos de Deus entendem a importância de apoiar nosso canal através dessas ações.